Boa noite a todos. Com muita alegria a gente está aqui mais uma vez para continuar, né? É um pouco a continuação da última, é um pouco a continuação do último mês que a gente falava sobre os desafios da reencarnação. E aí dentro dos desafios da reencarnação e dos desafios de estarmos aqui encarnados, a gente vai falar das energias da vida. E quando a gente fala em energia, a gente pode pensar em muitas coisas. Só que a gente vai focar no pensamento e no ensino espírita, né? Porque quando a gente fala energia, pode ser uma coisa meio que vem à mente de alguns, como algo esotérico, como algo, né? E não é esse o caminho que a gente vai falar, né? A energia do sol, eu vou me alimentar do sol. Ninguém vai se alimentar do sol, não se preocupe. A gente não vai sair com essa conclusão dessa noite. E aí a gente vai falar sobre o que está aí compondo as energias da vida, que são os hábitos mentais, sensações e emoções, né? E a gente tem que saber que essa é a usina mais poderosa, e vamos descobrir qual que é a usina mais poderosa até o fim da noite. Essa usina energética, essa usina que está incessantemente produzindo, que cada um de nós carrega uma. Então vamos lá, essa proposta da reflexão vai passar por 4 pontos principais. Os hábitos mentais, frustrações e dependência. Alguém tem frustração aqui? Todo mundo tranquilo, sem frustração? Tudo bem? Frustrado com carninho? Não. Não? Então, frustrações e dependências. Luizinho sabe muita coisa, hein? Sensações e emoções e a vida interior. A vida interior a gente vai falar mais conforme uma conclusão desse caminho que a gente vai fazer hoje. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o espírito. O que é espírito? Kardec faz essa pergunta, que é o espírito? E os espíritos respondem, princípio inteligente do universo. Eu não sei se Kardec ficou muito feliz com essas respostas curtas, né, dos espíritos. Tá, em menos de uma frase, mas os espíritos superiores têm essa capacidade de síntese muito grande. Princípio inteligente de todo o universo. Essa cadeira é inteligente? Sim ou não? Não. Então, é espírito? Não. Perfeito? Então a gente vai começar a perceber que algo anima a carne e outros objetos não são animados por esse algo, que vem a ser o espírito, o desenvolvimento do espírito. Tá? E aí na 23A, é claro, Kardec não ficou feliz, então ele continua perguntando. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Melhorou? Não? Então, demos uma volta e talvez ficamos no mesmo lugar? Não, mas vamos desenvolver essa resposta aqui. Primeiro, é óbvio, não é fácil analisar o espírito. Os próprios espíritos superiores não têm essa resposta, né? A origem da origem da origem. Eles têm uma limitação também de conhecimento, espíritos superiores. Aqui eu não estou falando de espírito como Jesus Cristo, que tem essa resposta perfeita. Espírito puro já consegue absorver esse tipo de resposta. Mas para vós ele é nada. Como assim ele não é nada? Você pode pegar um espírito e colocar uma balança aqui e pesar o espírito? Não. Você pode com algum instrumento perceber o espírito? Ainda não. Nenhum instrumento, ainda não. Futuramente vamos ter instrumentos que a gente vai ter essa capacidade de perceber o plano espiritual, mas ainda não. E ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada. Então quer dizer que espírito é nada, porque a gente não pode medir, que a gente não pode pesar. Gente, há 2000 anos atrás existia oxigênio no mundo? Assim como existe hoje. Mas era visível? Era palpável? Não era. Há 2000 anos atrás existia Wi-Fi? Existia, só não descobriram, só não desenvolveram a tecnologia para alcançar tal sucesso.
Então, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Daqui a pouco a gente vai voltar nessa questão do nada. Mas o nada não é algo concebível, não é algo que dá para absorver. A gente vai falar do zero, do nulo, do zero absoluto, que não existe. O que é o espírito, ok? Todos somos espíritos. Cada um com a sua individualidade. Vamos desencarnar e voltar para um todo? Não. Cada um possui a sua individualidade, a sua característica, a sua identidade. E aí a gente tem que saber que existe uma tríade universal que Kardec coloca na questão 27. Então 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito, é uma pergunta de Kardec. E os espíritos respondem sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem um princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Então existe uma trindade, que é Deus, espírito e matéria. Onde quer que nós viajemos, seja na Terra, seja fora da Terra, a gente vai estar mergulhado nessa tríade. A gente vai estar aqui, Deus, espírito e matéria. Mas a matéria era necessário existir? Dizem os espíritos em outra questão que não é necessário. Mas ela está aí. E como a gente desenvolve e se desenvolve com a matéria é o grande desafio. Que a matéria é o grande peso que a gente tem como espírito. Deus, de certa forma, é a solução e a matéria é um peso, uma âncora que segura a gente. E a gente tem que aprender a desenvolver. E eu, como espírito, trabalho a matéria. Foi feita essa cadeira. Um carpinteiro veio e produziu, trabalhou a matéria bruta e transformou isso numa cadeira, numa mesa, numa casa, numa roupa. Percebe? Mas como é que é no plano espiritual? Dona Laura, em Nosso Lar, tem um capítulo que me intriga em Nosso Lar, que ela fala, chega na casa de Dona Laura, né? E aí ela tem um piano na sala. Ninguém se pergunta como é que aquele piano chegou ali. É um Yamaha? O que é aquilo? Da onde ele veio? Como é que é produzido? Um piano no plano espiritual. Foram lá cortar as árvores de Nosso Lar, fizeram carpintaria. E a gente vai perceber que tudo no plano espiritual é desenvolvido através do pensamento. Então não é um piano de madeira, é um piano formado por alguém que tem conhecimento de piano, a pessoa que tem que ter conhecimento de piano. Se colocar eu no Nosso Lar para plasma aqui um piano e crie um piano, sinto muito, vai sair aquela pianola de 2 teclas e olhe lá, porque eu não tenho conhecimento profundo sobre a realidade do piano. Agora, quando você tem a noção de como aquilo funciona, como é o desenvolvimento, você consegue plasmar. Então, o espírito, com a capacidade que ele tem, consegue modelar e moldar no plano espiritual isso. E nós aqui na Terra, tem alguém em algum momento que parou de pensar, desde que nasceu? Ou está pensando incessantemente? Alguém já falou assim, né? Não sei nem o que eu estava pensando. Mas você parou de pensar nesse ato? Não, é pior ainda, é porque lá que estava cheio de pensamento. Esse pensamento está sempre sendo produzido por nós espíritos. E o nada? O que esse pão não é para abrir apetite, para comer pastel depois, tem a ver com nada? Eu quero que vocês, na mente de vocês, peguem esse pão e vão partir ao meio. Vocês antes tinham um pão, agora estão com quantos? 2. Parte as outras 2 partes novamente. Ok? Agora pega só uma dessas partes e vai partindo. Vai partindo. Quando é que você vai chegar no 0? Não tem o pão. Hã? Quando comer, não vale comer o pão, gente, você está com fome. Não vale comer o pão. Ela já quer comer a experiência, não pode. Então
Então vamos dividindo o pão. Vai chegar na migalha. Aí você chega na migalha, vai dividindo a migalha. Vai ter uma hora que você não vai conseguir mais dividir. Por quê? Porque você vai precisar de um microscópio. Aí pega o melhor microscópio da Terra, ou um que vocês já tenham, né? Não tenha sido nem inventado. Você vai partir até quando? Você percebe que quando a gente pensa no infinito, a gente pensa no universo e além, mas não pensa no microscópio. O átomo era indivisível. Agora já se divide. Então percebam que a gente vai dividindo, e nunca chega ao zero. Pega uma calculadora, vai dividindo. Você vai chegar ao zero? Nunca. Demos uma viajada legal? Cadê o nada? Não existe, obrigado. Não existe. É isso aí. Por que a gente teve que dar essa definição? Porque quando a gente fala de pensamento, que pensamento, a não ser que a gente esteja lendo história da Turma da Mônica, nos gibis, ou do Pato Donald, nos quadrinhos, a gente imagina aquele balãozinho. Né? Aquele balãozinho. Agora, o pensamento que o Luizinho está agora. Onde está esse pensamento? Está no nada? Está em algum lugar esse pensamento. E uma das definições que a gente tem com André Luiz, no livro Libertação, sobre o que é pensamento, é: o pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma. Por isto mesmo, é a continuação de nós mesmos. Através dele atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Então é uma força, uma energia, que eu posso usar para o bem ou para o mal. Como diz também o próprio André Luiz, pensamento é matéria? Sim ou não? Sim. Pensamento é matéria. Então, quando a gente está em casa pensando besteira, imagina uma chaminé industrial. Aqui no Morém, né, tinha bastante, não sei se ainda tem, né, do polo têxtil que aqui tinha lá a chaminé. Está saindo aquela fumaça. Imagina você, somos chaminés ambulantes, produzindo pensamento. Então eu estou em casa pensando besteira. Eu estou poluindo o meu ambiente com esse pensamento, como ele coloca ali, para o mal. Aí eu vou fazer o culto no lar. Eu dou uma arejada, eu dou uma limpeza no ar. Eu venho ao Oswaldo Cruz, tomo um passe, assisto uma palestra, eu dou uma amenizada. Mas não adianta nada eu virar a esquina ali e eu continuar pensando mal. Que eu volto a poluir o ambiente que eu vivo. Então, a gente está sempre produzindo pensamento. E o que é pensar? Emmanuel, no livro Pão Nosso, que o nosso irmão leu aqui, né? Não foi ao acaso, tá? A mensagem de hoje. Pão Nosso, capítulo 15. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. No livro Libertação, de André Luiz, tem um espírito escritor que reclama com Gubbio, o mentor espiritual desse livro, que ele está sendo perseguido por uma entidade, e não é um espírito. Ele era um escritor de contos de terror, por exemplo, e ele escreve, né, coisas absurdas. Para ele poder escrever isso, ele imaginou, pensou, com toda a engenhosidade do pensamento, ele foi criando. E ele criou como uma espécie de autômato. Quando ele desencarnou, ele encontrou o quê? Aquela forma pensamento que ele criou e que perseguia ele. E aí Gubbio ajuda, né? Faz aquela, né, dissipação daquela forma pensamento. Então, o que é pensar? Pensem nisso. Pensar é criar. Pensar é criar. Se eu tenho um pensamento circular, contínuo, é porque eu estou criando esse pensamento.
Estou criando esse pensamento. Não podemos cair na ilusão. Há muito tempo atrás foi lançado um livro que fez sucesso mundial, chamado, não sei se todos vão lembrar, O Segredo. Vocês lembram disso? Eu acho que era um livro australiano, alguma coisa assim. E que você pensava, só pensar bem, só pensar positivo, você vai conseguir tudo. Se você pensar no emprego, você vai conseguir. Gente, pensar é criar, ok. Mas você tem que obrar também. Não adianta você pensar que você vai querer o emprego dos sonhos e tendo o pensamento que você vai e que vai surgir na sua porta o pensamento dos sonhos. Até porque a gente tem outras coisas chamadas leis de ação e reação, reencarnação, leis de causa e efeito. E essas leis, definição de planejamento reencarnatório. Eu quero nessa encarnação só passar por brabeira, eu não quero emprego nenhum, eu vou ser demitido de todo emprego. Você combinou isso na espiritualidade? Então, por mais que você pense positivo, você vai passar por essas provações que às vezes nós mesmos escolhemos. Então, pensar é criar, mas é o criar num movimento de resignação, um movimento de você estar bem, e a gente vai desenvolver também essa linha de raciocínio. Onde o pensamento está? Emmanuel no livro Roteiro 30, capítulo 30. O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos, olha que bonito, ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou de mal. A moradia dos homens ainda está mergulhada em fluidos ou pensamentos vivos e semicondensados de estreiteza espiritual, brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade. E o inverso também vale. Se eu estou tendo pensamentos bons, eu estou impregnando o meu ambiente doméstico com esses pensamentos bons, o meu ambiente profissional e assim por diante. Tá certo? Eu estou impregnando esse ambiente. Então, quando a gente percebe aqui que o pensamento está lá no mundo subatômico, aí a gente volta para o pão francês que vocês dividiram até não poder mais. O pensamento ele só não tem forma de você, como espírito, pesar. Mas ele está lá. Ele existe. Ele é uma criação. E é uma criação... é pensamento, eu estou aqui encarnado, não vai fazer tanto efeito. Não vai por esse caminho. Porque faz um estrago na vida da pessoa. Oi? Lê do engano. Porque esse pensamento ele é uma força energética, energias da vida, uma força energética descomunal, que pode derrubar a pessoa ou levantar a pessoa. Legal? E aí a gente entra na primeira questão ali, né, que a gente dividiu no início, sobre os hábitos mentais. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 20. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Quando fala dessa esteira, imagina aquela esteira lá do Fordismo, né? Do Chaplin, né? Apertando parafuso. Então é esse daqui, reflexos mentais. E Joana, no livro Vida, Desafios e Soluções, no capítulo 4, que se chama Energias da Vida, da onde saiu o tema da palestra, a vida biológica em si mesma é resultado de automatismos, funcionando com harmonia desde que os equipamentos orgânicos se encontrem em ordem. Os fenômenos cardíacos, por exemplo, apresentam-se repetitivos dentro dos atavismos ancestrais. Repara aqui, atavismos ancestrais e na outra, esteira de reflexos mentais acumulados. O nosso coração bate por hábito. O nosso estômago digere por hábito. E um hábito atávico e ancestral. Eu costumo brincar como se fosse um aplicativo de celular. Como é que nós evoluímos? Nós vamos instalando aplicativos. Há muito tempo atrás, há muito tempo mesmo, eu instalei um aplicativo no meu espírito chamado Bate Coração. E fui aprendendo com aquilo e instalei. E agora eu não preciso ficar mais pensando no meu coração. Eu tenho que pensar, eu não posso focar tanto na fala, que senão eu caio duro aqui, porque senão eu paro de mandar o comando do coração. Não precisa.
Porque isso é um hábito ancestral. Isso já está no nosso mais profundo, no âmago do ser. A gente vai falar daqui a pouquinho de casa mental. Hoje o tema está punk, né? Mas vamos lá. Então, isso já está incutido em nós. Perfeito, que bom. Que bom que eu não tenho que ficar pensando, bate coração, respira, né? Cresce cabelo, nada disso. Está tudo acontecendo de uma forma automática. Legal. Agora, hoje em dia, que tipo de hábito eu estou instalando? Que esses aplicativos da parte instintiva do nosso subconsciente já estão instalados. E hoje, qual aplicativo eu estou instalando? Joana, em decorrência das vivências anteriores, reencarnações anteriores, ficaram mais profundamente marcados os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão de sua força desequilibradora. São essas evocações inconscientes que primeiro assaltam a casa mental. Segura isso daí que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Do indivíduo no seu cotidiano. Constrói a ideia e sofre de que tudo sempre lhe há de sair mal. Tem alguém que pensa qualquer coisa. Eu vou programar um passeio, vai chover, vai dar tudo errado, né? Vão cancelar. Tem alguém que tem esse tipo de pensamento aqui? Não? Está todo mundo bem com isso? Então a gente pode pular essa parte? Quem tem pensamento catastrófico? Eu tenho. Vai dar tudo errado. Quem não tem, gente? E isso vem muito dessa decorrência. Nosso passado não é um passado só de luzes. Como diz o Haroldo, nosso passado a gente não nos recomenda nunca, né? Então constrói a ideia e sofre de que tudo sempre lhe há de sair mal, não se esforçando para que as suas tentativas de mudança se coroem de resultados positivos. Eu não me esforço para substituir esse tipo de pensamento catastrófico. Eu não me esforço para isso. Eu estou a todo momento crendo que tudo vai dar errado. Se não deu... Como é que é? Como é que é? Se não deu... não, e a gente tem aquele pensamento, se melhorar estraga, né? É porque não chegou, se não deu errado é porque não chegou no final. Tem gente que... Então, a gente fica sofrendo com essas ideias. E aí a gente fica com esse hábito mental de que está dando errado, vai dar tudo errado. Essa é a nossa estrutura psíquica. Né? Fazem muita comparação ao iceberg. A parte de fora é o nosso consciente, e a parte de dentro da água, aquilo que a gente não vê, é o nosso subconsciente. Então, o nosso consciente são cerca de 10% da nossa totalidade como espíritos. Vocês sabem o que quer dizer isso? Às vezes, esse pensamento corriqueiro, esse hábito que eu estou tendo, não está aqui em cima. Está vindo lá de baixo. Essa parte que está, né, sobre a linha horizontal é aquilo que eu tenho consciência, lucidez. Eu sei qual é o meu emprego, eu sei qual é o meu nome, eu sei quem é a minha família. Tudo eu tenho consciência. Mas eu encontro o Luizinho, não aguento, não aturo o Luizinho. Pô, esse cara é chato, ele ainda está querendo que eu seja irmão gêmeo dele na próxima vida. Está tratado. Gislene vai ser a mãe. Não. Então, a gente fica... De onde vem isso? Muitas das vezes, do subconsciente. Perfeito? E aí a gente começa a tratar um pouco do que o André Luiz vai falar e chamar de casa mental. O que é isso aí, gente? Como é que é a dança? Um fio. São fios e um fio. Tá bonitinho? Você acha que tá bem feitinho? Né? Tá bonitinho. Opa, tá bonitinho. Então imagine que isso daqui é a sua parte consciente. É aquilo que você vê, você mexe. Tá vendo? O que está do outro lado da parede? É isso. Isso aí.
É o gato net, né? Isso é o que está do outro lado da parede. A gente diz ser isso. Mas isso aqui é só 10%. Às vezes a gente está mexendo nesse fio aqui e dá choque. O que está dando choque? É isso. Esse emaranhado faz parte de nós, por mais que a gente não goste. São as encarnações anteriores, são as vivências anteriores, são as conexões espirituais que a gente faz, são as escolhas, atitudes, pensamentos. E dá curto. E dá curto a gente sente aonde? Em que momento? No consciente, hoje. Eu percebo. Por isso que eu preciso de terapia, por isso que a gente precisa de ajuda, por isso que a gente precisa de religiosidade, espiritualidade. Porque a gente não dá conta do que está do outro lado da parede. A parede é a bênção do esquecimento. Reencarnou, você não precisa saber o que tem do outro lado. Trabalha só isso que está muito bom. E a gente está reclamando daquele fiozinho só que a gente está trabalhando. Então, aí vem a estrutura da casa mental. André Luiz fala o seguinte, no capítulo 3 do Mundo Maior. Como se for um castelo de 3 andares, no primeiro situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e edificando, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências de que nos cumpre atingir. Num deles moram o hábito e o automatismo. No outro residem o esforço e a vontade. No último demoram o ideal e a meta superior. Então, no primeiro ali, hábito e automatismo, é o primeiro andar da casa mental. Depois o segundo, esforço e vontade. E no terceiro, a nossa meta superior a ser alcançada. Distribuímos deste modo nos 3 andares o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. André Luiz divide o cérebro em 3 andares. Isso, 1948. A ciência comprova isso em 1970, 80. Comprova o que Chico traz com mais detalhes. Quem quiser pega esse capítulo e leia. Vai comprovar tudo que André Luiz disse em 1948. E lá vai dizer, nós temos o cérebro, parte do nosso cérebro é instintiva, e muitos de nós ainda ficamos só nesse andar, na parte instintiva. O segundo, que vive o consciente, o presente. E o terceiro que a gente está construindo. Construindo quando? Quando eu venho aqui e penso o superconsciente. Como eu posso ser uma pessoa melhor? Quando eu faço uma oração. E aí eu estou atingindo o terceiro andar da casa mental. Então, qual é o nosso dever? Ficar só no terceiro andar? Seria ótimo? Não. Eu tenho que arrancar, então, o primeiro andar? Então, para que eu tenho o primeiro andar? Instinto. Para que essa coisa de instinto? Não é bom ter um instinto de sobrevivência, gente? Um instinto materno? Não é bom ter isso? Então, não é algo que você vai retirar. Jesus, espírito puro, tem ali essa base. Existe essa base nele, mas ele já fez a construção em cima, de 4º, 5º, 6º andar. E aqui, para ficar mais claro, fica o desenhozinho. Subconsciente, consciente, superconsciente. Passado, os hábitos são construídos no passado, e automatismo simboliza o sumário vivo dos serviços realizados, residência dos nossos impulsos automáticos. Alguém te corta o trânsito, o que você fala? Vai com Deus. Isso é o quê? Instintivo. Percebe? Alguém te xinga na rua, você nem conhece a pessoa. No trabalho, alguém faz uma besteira, qual é a sua? A parte reativa está aqui. E ela vai ser condizente com o hábito dos instintos. Um cão acuado no cantinho dele, você avança, ele vai ser agressivo.
Quando nós, na nossa vida atual, somos acuados, nós somos? Depende. Qual andar eu estou? Eu posso ser agressivo. Ou, como diz Jesus, dar outra face. O que é dar a outra face? Dar uma resposta que a pessoa não espera. Porque a pessoa está esperando que você seja agressivo. E, de repente, você dá uma resposta evangélica. Você dá uma resposta. Dar a outra face não é dar a outra face para bater. Dar a outra face é dar uma resposta diferente daquilo que o agressor está aguardando de você. Jesus, com os fariseus, fez isso o tempo todo. Eles toda hora colocavam ele em pegadinha e ele dava outra face. Mostrava uma resposta que eles não esperavam. No consciente, esforço e vontade. Ou seja, aqui é o presente, aqui é onde eu posso agir hoje. Ali no primeiro andar eu olho como passado e eu estou trabalhando novos hábitos para suprimir aqueles, não deletar, não excluir. E aí o ideal é a meta superior que a gente está trabalhando e aos poucos vai construindo esse terceiro andar, indica as eminências que nos cumpre atingir, casa das noções superiores. Ficou claro? Obscuro? Está certinho? Ok? E qual é a solução desse problema todo? Né? Porque a gente falou só de problema agora. Diz a Joana. É imprescindível começar a valorizar tudo quanto se encontra à sua volta, estabelecendo novos padrões de compreensão. Nós somos seres gratos? Nós temos gratidão por aquilo que nós temos? Ou nós queremos ter aquilo que nós não temos? Eu tenho um celular, aí eu venho o Luizinho com um celular mais novo. Puxa, eu queria tanto o celular dele. Aí vem o Júlio com o celular, mostra para o Luizinho que é mais novo que o Luizinho. Aí o Luizinho está, poxa, eu queria tanto do celular do Júlio. A gente não está grato com aquilo que a gente possui. A gente não tem gratidão pelo emprego, pelo salário, pela casa, por aquilo que eu tenho, pela família. A grama do vizinho está sempre mais verde. Então, o primeiro passo é ser grato por aquilo que já possuímos, perceber o que encontra à nossa volta e sermos gratos por aquilo. Aqui eu falei de uma questão material, mas a gente pode fugir muito bem disso e pensar nas questões espirituais. Aquilo que eu já adquiri. Eu só fico pensando nas minhas más inclinações. Puxa, eu sou uma pessoa tão raivosa. Eu estou toda hora irado, toda hora com raiva. E eu foco só nisso, só nisso. E eu não percebo a virtude que eu carrego. Por quê? Eu estou valorizando o negativo e não estou sendo grato por aquilo que eu tenho e aquilo que eu posso desenvolver e florescer. Ah, sim. Pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio, perverso, etc., de imediato substituí-lo por um digno, saudável, amoroso. Isso é difícil, sabe por quê? Porque a gente está no piloto automático. Alguém aqui durante esses 35 minutos pensou no que vai chegar em casa e vai fazer? Pode ser sincero, gente. Pensou? Pensou no lanche que vai fazer, né? No banho que vai tomar? Pensou no dia de amanhã do trabalho? Quem pensou, levanta a mão no dia de amanhã do trabalho durante essa meia hora. Pensou, pensou. Por quê? Pensou em problemas outros? É normal. Porque a gente não tem tantas rédeas desses pensamentos. O pensamento foge, descontrola. Por isso que o casa mental, a gente tem que estar no presente. Não, eu estou aqui agora. Lavar a louça é a melhor coisa. Você vai lavar a louça. O pensamento é onde mais o pensamento foge. Lavar a louça, tomar banho. Lavando louça. Você está pensando na louça mesmo? Ninguém está pensando na louça. Aí depois vem a esposa e fala, é assim que você lava, igual a tua cara, né? Por quê? Você não está pensando. O pensamento foi. E nesse pensamento foi, quando você termina a louça, você fala assim, nossa, eu pensei tanta coisa aqui. E aí pensou coisa ruim, coisa boa. Esse é o nosso problema, a gente não tem rede, não está presente no momento presente. Estar presente no momento presente,
a gente consegue fazer isso. Vem um pensamento de melancolia. Opa, não, sai fora. Pensa outra coisa. Substituir o pensamento. Não, mas não tem como substituir. Tem, sabe quem está pensando? É você que pensa. Não é outro ser que está pensando por você. Existem espíritos obsessores, que a doutrina fala, mas aí é outro assunto, que vão tentar colocar pensamentos para poder influenciar o seu e você pensar negativamente. Mas tem que proteger. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai. A gente ora muito e vigia pouco. Porque vigiar é estar presente, com as rédeas na mão do pensamento. Frustrações. Alguém tem frustração? Já perguntei. Temos frustração com nossas escolhas, às vezes com alguém, com o nosso emprego, com nossas situações. A gente tem frustração. Que está um pouco conectado a não ser grato. Ou a criar expectativas muito acima. E aí a queda é grande. A Joana fala, o homem psicológico saudável não vive de recordações, nem se atormenta com aspirações, vivendo integralmente cada instante do seu hoje. Isso a gente acabou de falar, viver o hoje. Quem vive de passado é museu, e quem vive de futuro, gente, a gente não dá para programar. Não dá para programar. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe estava, antes de desencarnar, ela trabalhou 30 anos no Santa Teresa. E ela fala, vou me aposentar nesse ano no ano que estava iniciando. Vou me aposentar. E já estava cheio de planos para aposentadoria. Desencarnou. Percebe? Qual é o controle que a gente tem do futuro? A gente tem, é óbvio, que planejar. Mas planejar como e até onde? Até onde a gente tem o controle? O que eu costumo brincar é a gente, deixa mais ou menos planejado, mas não fica fixado nisso. Não se fixa tanto nisso. Ou como eu costumo brincar, vocês fazem escolhas hoje para daqui a 3.000 anos? Ou vocês pensam na conta do fim do mês? A gente não faz escolha para o espírito, a gente faz escolha para o horizontal, para as ondas mais longas do pensamento e não para as ondas que alcançam a níveis superiores. Todo séquito de frustrações leva o indivíduo à dependência emocional, criando tabus, buscando amuletos para a sorte madrasta, faltou um S ali, tentando o sobrenatural, procurando soluções mágicas. Essa dependência se transfere das crenças supersticiosas para as pessoas que as devem carregar psicológica, física e economicamente, solucionando os seus problemas. Então, nós temos um séquito de frustrações, e essas frustrações vão nos levar à dependência emocional. Certo? Na minha adolescência, eu criei um toque. De todo lugar que eu entrava, eu tinha que ir com o pé direito. Tudo que eu pegava tinha que ser com a mão direita. A gente desenvolve isso. E aí, com o tempo, consegui riscar isso da minha vida. Porque a gente cria uma superstição, um tabu. Porque você começa a ter muitas frustrações, aí você fala, não, se eu fizer isso dessa forma, vai dar certo. Se eu entrar com o pé direito, se eu acordar do lado certo da cama. E o que isso tem a ver, se a gente pegar a doutrina espírita? O que isso tem a ver, pegar com a mão direita, entrar com o pé direito? Tem a ver com, de fato, o que vai acontecer? Nada. Você gostaria de ter teu pé esquerdo cortado? Percebe? Então, por que a gente cria isso? Por causa das frustrações e dependências emocionais. Porque as coisas às vezes não vão dando certo, então, peraí, eu preciso de um amuleto para dar certo. Nossa, eu só estou dando problema para vocês. Solução disso tudo. Como o pensamento, novamente é o pensamento. Como o pensamento é a fonte geradora das aspirações, anelar pelo melhor, trabalhar por adquiri-lo, representa elevação e engrandecimento moral. Não se perturbar, todavia, quando isso não ocorra. É demonstração de maturidade
e de equilíbrio que todos devem manter. Então, representa elevação e engrandecimento moral. Então, a gente pode anelar, eu desejo aquilo. Aquilo não aconteceu, eu não preciso ficar histérico. Eu não preciso ficar frustrado. Tudo bem, não aconteceu. Quem sabe da próxima vez? Equilíbrio emocional. E aí a gente entra na questão do equilibrar o segundo andar da casa mental. Quando eu estou no primeiro andar da casa mental, parte instintiva, eu fico o quê? Nada dá certo, eu fico agressivo. Uma vez a Isaura estava dando uma palestra aqui, ela fala que a gente precisa tirar essa espada do guerreiro que está dentro da nossa garganta e jogar fora. Porque a gente está muito agressivo, muito reativo, muito Pedro, né? Tirando a orelha de todo mundo, arrancando a orelha de todo mundo. Então, perceber que isso também é uma solução, pensar melhor e equilibrar e não querer aquilo. Não aconteceu. Tudo bem, não aconteceu. E aí entramos no mundo das sensações e das emoções. Sensação é igual a emoção? Parecido. Tem a mesma fonte. Mas da sensação a gente chega na emoção. É um desenvolvimento. A emoção é um desenvolvimento da sensação. A criatura humana é um feixe de sensações, resultado natural dos períodos primários da evolução em trânsito para a realidade das emoções. Então, sensação está no primeiro andar da casa mental, na parte instintiva, que vai se transformar em emoção, que está no segundo andar da casa mental. Impulsos e reações fazem parte de nosso processo que estabelece os paradigmas da conduta, quando é fora do crivo da razão. Razão é o terceiro andar. Então pense assim, eu estou no meu trabalho, aconteceu uma coisa. Se eu estou no primeiro andar das sensações, o que eu vou fazer? Eu vou gritar, vou espernear, vou chorar. Se eu estou no grau da emoção, eu vou ficar triste, eu vou tentar resolver. E se eu estou no grau já do desenvolvimento da razão, eu não vou ficar só falando, porque a gente gosta. Vê o problema e só fala do problema. Por que isso daqui? E fica dando volta no problema. E chama outro, está vendo isso aqui? E ninguém quer resolver. Ninguém quer raciocinar para resolver. Em vez de pegar, resolveu, acabou, vida que segue. Não, a gente gosta de ruminar. Ruminar o que? Igual a vaca faz. A vaca vai lá no pasto, mastiga, engole, vai para o estômago. Imagina se a gente fizesse isso, cruz, credo, né? Do estômago volta para a boca, e a gente mastiga de novo, engole. Daqui a pouco do estômago volta para a boca, a gente mastiga. É assim que a gente faz na nossa vida, com nossos pensamentos, com as nossas emoções. A gente fica nessa ruminação. Em sua origem, o homem só tem instintos. Kardec. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, é uma evolução. E aí percebam, façam uma autoanálise. Eu sou mais instinto, eu sou mais sensação, eu sou mais sentimento? Em que fase eu estou? A gente é uma mistura, um caldeirãozinho disso aí. Tem dias que a gente está, né? A gente está Chico Xavier, que bênção, né? E tem outros que a gente está a capa do umbral, gente. Que Deus me livre e guarde, sai da frente, né? É assim. Porque somos assim, seres em desenvolvimento. Não se culpem. Não, amanhã eu vou tentar ser mais Chico Xavier, amanhã eu vou tentar ser mais o Cristo. No período da emoção, diz Joana, o indivíduo não está isento das sensações que lhe permanecem oferecendo prazeres, alegrias e advertências. Só que sob equilíbrio... Só que sob controle e em equilíbrio, orientadas e produtivas. Na fase da sensação, igualmente o ser experimenta emoções algo desordenadas e vez que outra propiciadoras de bem-estar, o que lhe constitui estímulo para crescer e esforçar-se por consegui-las. Então, a gente está ali, no período da emoção, a gente está isento das sensações, e no período da sensação, a gente fica desordenado, não sabe como pensa, pensa de qualquer maneira,
toma atitude errada, fala coisa que não devia. Assim somos nós. Nas diferentes psicopatologias, a predominância das sensações e grande descontrole das emoções, o que traduz o transtorno da mente, refletindo-se no comportamento alienado. Então, existe predominância das sensações e grande descontrole das emoções. Como diz no Evangelho, é como um cavalo selvagem. Você monta esse cavalo. O cavalo é selvagem. Você está em cima desse cavalo, num campo. Para onde esse cavalo vai? Para qualquer lugar. Se ele estiver com raiva, vai na cerca, vai pular, vai para o meio do mato, vai para o meio dos espinhos, vai atravessar o riacho. Se eu tenho as rédeas, eu consigo controlar? Consigo controlar melhor. Kardec fala, eu tenho que domar as más inclinações. Domar, a palavra domar não está aí à toa. Domar, quando você pensa em domar, você pensa no leão do circo, você pensa em domar o cavalo. Porque é o instintivo, é o que vem do passado mais longínquo nosso, é o que está no mais profundo do ser. A nossa parte animal, a nossa parte instintiva. Eu tenho que aprender a domar para que isso não tome conta. Senão, daqui a pouco, a gente está sendo, né? Desculpe a palavra, né? Mas a gente é chamado de, ele é um animal, ele é um cavalo, não é assim? É. Por quê? Porque está reagindo das formas instintivas. É doce como um hipopótamo, né? Então, percebe? A pessoa está agindo das formas instintivas, animalescas. Então, quando eu domo o cavalo, eu consigo levar para onde eu bem quero. E aí, como diz Alberto Almeida, né, o ego ou a parte instintiva é o pior dos senhores, mas o melhor dos servos para o espírito. Quando a gente controla, nossa, a gente vai longe. A gente vai longe. E aí a gente chega na vida interior. Isso tudo que a gente falou é esse conglomerado de emoções, sentimentos, raciocínios, ideais. Percebe? A questão é que a gente tem que estar preparado para esvaziar a xícara. Não podemos achar que a verdade absoluta a gente já carrega. Eu tenho que dar espaço para o novo, eu tenho que dar espaço para o crescimento. A gente precisa progredir. Perfeito? Kardec fala que a doutrina é uma doutrina progressista, evolucionista. Talvez o Espiritismo seja a única religião do mundo que seja cristã e que anda de braço dado com Darwin, na teoria da evolução das espécies, que crê na evolução das espécies. Que todas as outras tradições cristãs, não crê na evolução. Kardec fala sobre a evolução e nós estamos inseridos, e isso explica muita coisa da nossa natureza. Isso explica muita coisa das nossas dúvidas, dos nossos medos. O medo vem da onde? Vem lá do primeiro andar, vem lá do instinto. Então, como é que eu venço o meu medo? O que você tem hoje de possibilidade? Olhe, raciocine o seu medo. O medo que você tem, ele já em algum momento da sua encarnação aconteceu? Ocorreu? Depende. Uma vez, por isso eu fiquei com trauma. Ok. Mas uma vez numa encarnação inteira. Ou nunca aconteceu. Os cenários que eu produzo mentalmente, pensamento, nunca ocorreram. Tão necessário quanto a alimentação para uma existência saudável, eu tenho que alimentar o corpo físico, o cultivo da reflexão, da oração e da meditação torna-se de relevância. A vida interior bem direcionada ensina a criatura a aceitar-se como é, sem desejar imitar modelos transitórios das glórias momentâneas,
que brilham sob os focos das lâmpadas da ilusão. Então não precisa eu ter o cabelo, o corte de cabelo do jogador de futebol tal, a forma de viver da influenciadora tal. Eu não preciso estar conectado com pessoas transitórias, que a gente coloca como modelo e guia, quando o modelo e guia verdadeiro é Jesus, como diz a doutrina espírita. Então percebam que a gente às vezes coloca em altares seres que estão no mesmo processo que nós, talvez até mais atrasados que nós. Sejam eles, né, das mídias sociais, atores, atrizes, jornalistas, políticos, o que for. Tirem essas pessoas dos altares e coloquem Jesus no lugar. Porque a gente coloca expectativas e geramos frustrações para nós mesmos. Se você está aqui na casa espírita, venha para desenvolver a sua fé. Não, eu vou lá no Oswaldo Cruz porque o Luizinho está indo lá. Se o Luizinho resolver virar, né, sei lá, agora ele é budista. Ótimo, de repente ele encontrou um caminho lá, sem problema. E aí eu vou abandonar minha fé porque o Luizinho não é mais espírita? Construa a sua fé. Não é porque tal pessoa está indo lá, você vai construir com base na pessoa. Não, construa você. Encontre o seu meio. Quando Sócrates fala sobre a construção da felicidade, todo mundo tenta imitar Sócrates, mas não é. O que Sócrates fala é que cada um tem que procurar o meio próprio de construção, a sua forma de construção da sua felicidade. Então, a vida interior bem direcionada ensina a criatura a aceitar-se como é. Aceite-se como é. Ah, mas eu não tenho a tatuagem tal, eu não estou, né, com o corpo como eu deveria estar. Você está saudável? O médico falou que está tudo bem no seu check-up? Que bom! Agradeça isso. Porque chega um momento em que isso cansa. Eu fico querendo viver uma vida de ilusão. Uma vida que não me alimenta. E aceitar-se. Eu sou como eu sou uma pessoa original. O Luizinho é o Luizinho, eu sou eu. Na próxima encarnação a gente vem em Gêmeos. Né? Aí vai confundir um pouco, né? Vai confundir um pouco quem sou eu. Exatamente. Né? Então, vida interior bem direcionada, vai gerar pensamento bem direcionado, estar presente no momento presente, tenta não deixar o pensamento escapar, tá certo? Quer ver outro lugar que escapa do pensamento? Feed de Instagram, de YouTube, videozinhos de 30 segundos, 20 segundos, que a gente, vou parar um pouco, aí fica. Quando se vê, já foram 20 minutos. Meu Deus, né? Passa rápido. Agora, onde seu pensamento foi? Leon Denis fala sobre isso. Em 1910, Leon Denis falava sobre isso. Olha só Leon Denis, devemos nos abster da leitura exagerada dos jornais. Porque passamos de um assunto para o outro. Estamos falando de política, daqui a pouco a gente está falando da cultura, sem absorver e aprofundar nada. Se Leon Denis estivesse hoje no Facebook, no Instagram, ele ia ficar horrorizado. Porque você está passando o feed, tem o pudim, né, de leite, daqui a pouco tem o pudim de água, né, não, né, que é o pudim de gelo, não atrapalhem se você, né, não souber o que eu estou falando, não atrapalhem. Daqui a pouco tem um político A, daqui a pouco tem um vídeo, né, de alguém fazendo bem a outro, daqui a pouco tem alguém de uma tragédia. E aí a gente fica o quê? Desfragmentado. A gente deixa de ser uma pessoa una, a gente já passa a ser uma pessoa totalmente fragmentada, totalmente partida, e sem um pensamento lógico, reto. Cultura do inútil. É isso aí. E a gente não absorve, não aprofunda nada. Eu sei um pouquinho de tudo. Se você sabe um pouquinho de tudo, você não sabe nada. Sinto dizer. E aí a gente volta para a conclusão. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? O amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à sua altura do progresso feito.
Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então é isso aí, ó. O sentimento por excelência, o amor. E os sentimentos são o quê? Os instintos que nós conseguimos elevar à altura do progresso possível dentro do ambiente planeta Terra que estamos encarnados. E quando não tiver mais a Terra? Calma. Quando chegar lá, a gente vê e constrói. O que a gente tem agora é uma cartilha, viver bem essa encarnação. Lembra do fio. O que você tem que trabalhar hoje é aquele fio que você está vendo. Quando você estiver trabalhando ele, você também vai estar trabalhando aquela maçaroca de fio em curto. E aos poucos a gente vai ajeitando a nossa encarnação. As nossas encarnações, né? Então, que Jesus fique conosco hoje e sempre, que assim seja.